Espírito Santo, eu sei que não posso pronunciar estas palavras sem a sua unção. Que cada coração que precisa ouvir isso esteja preparado agora mesmo. Que este não seja apenas mais um vídeo, mas um encontro divino, marcado antes da fundação do mundo. Que sua presença desça sobre cada pessoa que assiste. Porque o que estou prestes a revelar pode mudar o destino de uma família inteira. Existe um segredo que Kathryn Kuhlman guardou por décadas. Algo que ela praticava em absoluto silêncio, longe dos olhos das multidões que a seguiam. Um ritual sagrado que ela fazia todas as noites, exatamente à meia-noite, sem uma única exceção, em mais de 40 anos de ministério. E hoje, neste momento específico da sua vida, eu sinto no meu espírito que chegou a hora de revelar isso para você. Mas antes de continuar, preciso fazer uma confissão que pode te chocar. Quando descobri esta prática de Kathryn pela primeira vez, através de documentos pessoais dela que poucas pessoas tiveram acesso, minha primeira reação foi de completa incredulidade. Como algo tão singelo poderia ter tamanha força divina? Como uma mulher que morreu há décadas poderia ainda estar impactando vidas financeiras através de um segredo mantido em segredo absoluto? Cheguei a questionar se aquilo era real ou apenas uma lenda criada por admiradores fanáticos. A resposta veio de uma forma que jamais esperava. Quando eu mesmo comecei a aplicar exatamente o que ela fazia, seguindo cada detalhe que descobri, o que aconteceu na minha vida financeira foi tão absurdamente sobrenatural que me obrigou a aceitar uma verdade incômoda que vai contra tudo que me ensinaram. Existem níveis de oração que a igreja tradicional nunca ensinou. Existem práticas espirituais que foram perdidas ao longo dos séculos. Existem chaves de prosperidade que só alguns escolhidos descobriram e aplicaram. Kathryn Kuhlman era uma dessas pessoas. Ela nunca falou abertamente sobre esta prática específica. Ela sabia, com aquela sabedoria profética que poucos possuem, que seria completamente mal compreendida. Sabia que alguns chamariam de superstição barata. Sabia que a religiosidade tradicional tentaria silenciá-la ainda mais do que já tentavam. Sabia que pastores invejosos usariam isso como munição para atacar seu ministério. Sabia que líderes religiosos que nunca experimentaram um milagre financeiro em suas próprias vidas tentariam desqualificar o que ela fazia. Por isso, ela manteve em segredo absoluto. Compartilhava apenas com pessoas muito próximas, sob juramento de sigilo. Pessoas que conviviam diariamente com ela e que podiam testemunhar os resultados sobrenaturais que essa prática produzia. Mas pessoas próximas a ela relataram, anos depois de sua morte, que sem uma única exceção, ela acordava todos os dias à meia-noite para recitar um salmo específico de uma forma que poucos conhecem. E não era coincidência que sua vida financeira sempre fluía de forma completamente sobrenatural, mesmo quando tudo ao redor parecia impossível e desesperador. Vou ser brutalmente sincero com você. O que estou prestes a compartilhar pode soar estranho para mentes religiosas tradicionais que foram formatadas para aceitar apenas o que é comum e previsível. Pode até ofender profundamente alguns que preferem manter Deus numa caixinha controlada, domesticado, limitado às suas compreensões humanas. Alguns vão me criticar por revelar isso. Alguns vão dizer que estou sendo sensacionalista. Alguns vão questionar minha autoridade para compartilhar segredos de uma serva de Deus já falecida. Mas se você está aqui, assistindo a este vídeo neste exato momento, não é por acaso. Não é coincidência. Não é algoritmo do YouTube. É porque algo em seu espírito reconhece que existe muito mais além do que te ensinaram nas 4 paredes da igreja. É porque você está desesperadamente cansado de viver na escassez, enquanto carrega o nome do Deus que criou todo o ouro e prata do universo. É porque você sabe no fundo do seu coração que não deveria estar passando por isso. Você já tentou de absolutamente tudo, não é verdade? Já fez vigílias até desmaiar de cansaço. Já jejuou até passar mal e precisar de atendimento médico.
Já deu ofertas sacrificiais até não poder mais, vendendo coisas pessoais, se endividando, acreditando fervorosamente que Deus multiplicaria as bênçãos. Já seguiu todos os conselhos dos pregadores famosos. Já aplicou todas as fórmulas de prosperidade que ensinaram. Já confessou versículos positivos até ficar rouco. Já fez pactos com Deus oferecendo tudo o que tinha e que não tinha. E ainda assim, inexplicavelmente, as dívidas se acumulam como uma avalanche. O dinheiro continua escasso como sede num deserto inclemente. As oportunidades continuam passando por você, como se você fosse completamente invisível. Como se houvesse uma barreira espiritual que impede as bênçãos de chegarem até sua vida. Eu entendo essa dor melhor do que você imagina. Sei exatamente o que é olhar para a conta bancária e sentir aquele aperto no peito que parece que vai literalmente te matar de ansiedade. Sei o que é calcular cada centavo antes de comprar o básico para sobreviver mais um dia. Sei o que é ver o saldo negativo no banco e sentir aquela vergonha que corrói a alma. Sei o que é evitar certas pessoas porque você deve dinheiro e não tem como pagar. Sei o que é fingir que está tudo bem quando por dentro você está desesperado. Sei o que é ver outros prosperando, postando viagens caras, comprando carros novos, construindo casas, enquanto você luta diariamente para pagar o aluguel atrasado e comprar comida para os filhos. Sei o que é questionar se Deus realmente se importa com suas necessidades materiais mais básicas, ou se Ele destina a prosperidade a quem tem fé inabalável. Sei o que é orar desesperadamente, até chorar, implorando por um milagre financeiro, e escutar apenas o silêncio angustiante da resposta divina. Sei o que é se sentir completamente abandonado pelo céu, justamente na área que mais afeta sua dignidade como ser humano, criado à imagem de Deus. E sei também o que é começar a duvidar secretamente se você é realmente filho de Deus. Porque na sua cabeça lógica, filho de Deus não deveria viver na pobreza. Herdeiro do dono de tudo não deveria mendigar sobras. Essas dúvidas vêm, não é mesmo? Principalmente de madrugada, quando você não consegue dormir por causa das preocupações financeiras. Quando você fica calculando como vai fazer para sobreviver mais um mês. Quando você se sente um fracasso espiritual porque sua fé não produziu os resultados que esperava. Mas existe algo fundamental que poucos percebem sobre a prosperidade espiritual verdadeira. Ela não acontece no horário que nós escolhemos com nossa ansiedade humana. Ela não flui da forma que nós esperamos com nossa lógica limitada. Ela não se manifesta seguindo nossos cronogramas desesperados e nossas expectativas imediatistas. A verdadeira prosperidade de Deus acontece no tempo que o céu soberanamente escolhe. Flui por canais sobrenaturais que nossos olhos não conseguem ver nem rastrear. Manifesta-se por meio de leis espirituais ancestrais que a igreja moderna se esqueceu de ensinar completamente. Leis que Kathryn Kuhlman redescobriu e aplicou com rigor até o seu último dia. E uma dessas leis fundamentais é esta. Existe um horário sagrado, onde as portas celestiais se abrem de forma completamente diferente. Um momento específico do dia, onde sua voz ressoa muito mais forte nos lugares celestiais. Uma janela temporal sobrenatural, onde os decretos ganham poder multiplicado para se materializarem no mundo natural. A meia-noite não é apenas uma marca arbitrária no relógio. No reino espiritual, é infinitamente mais do que isso. É o momento exato em que 2 dias se encontram e se fundem. É o portal cósmico entre o que foi e o que será. É quando a misericórdia infinita de Deus se renova por completo e suas promessas ganham força explosiva para se manifestarem na dimensão física. É o horário em que o véu entre o céu e a terra fica dramaticamente mais fino, onde sua fé encontra significativamente menos resistência espiritual, onde suas palavras sobem como incenso puríssimo, sem toda a interferência e poluição espiritual que existe durante o dia. É quando os demônios estão mais ativos tentando roubar, matar e destruir,
mas é também quando sua autoridade espiritual, delegada por Jesus, atinge seu pico máximo de eficácia. Catherine sabia disso com uma clareza profética impressionante. Compreendia essa verdade espiritual que poucos líderes cristãos compreendiam em sua época e que ainda menos compreendem hoje. E por isso, independente de onde estivesse no mundo, independente de quão exausta estivesse após ministrar para milhares, independente dos compromissos do dia seguinte, ela acordava religiosamente à meia-noite para se conectar com essa janela sobrenatural específica. Ela podia estar ministrando em outro país com fuso horário diferente. Podia estar acamada com febre alta. Podia estar enfrentando a maior crise financeira do seu ministério. Não importava absolutamente nada. À meia-noite local, ela estava de joelhos, falando com Deus numa linguagem espiritual que transcendia completamente suas limitações humanas. Pessoas que viajavam com ela contam que era impressionante. Não importava se o hotel era luxuoso ou simples. Não importava se estava chovendo ou fazendo frio. Não importava se ela tinha ministrado até tarde. À meia-noite ela acordava, se ajoelhava ao lado da cama e começava aquela prática que mantinha há décadas. E nunca, jamais, em 40 anos, ela perdeu um dia sequer. Mas não era qualquer oração desesperada. Não eram palavras bonitas jogadas ao vento por tradição religiosa. Não era um ritual religioso vazio, repetido mecanicamente por obrigação. Era um salmo específico, o Salmo 23, mas recitado de uma forma que poucos conhecem, decretado com uma autoridade espiritual que poucos já experimentaram, falado com uma fé que movia montanhas financeiras. Você deve estar pensando, mas eu já conheço o Salmo 23 de cor e salteado. Já li milhares de vezes. Já memorizei cada palavra desde criança. E é exatamente aí que está o problema gigantesco que impede seu breakthrough. Você leu como literatura religiosa bonita. Catherine recitava como decreto profético, com poder real. Você repetiu como tradição herdada dos seus pais. Ela declarava como autoridade espiritual delegada pelo próprio Jesus. Você falou como esperança vaga de que algo mude. Ela decretava como realidade já estabelecida nos lugares celestiais, esperando apenas manifestação física. Você usou como consolo emocional em momentos difíceis. Ela ativava como arma de guerra espiritual contra principados de escassez. Existe uma diferença abissal e revolucionária entre simplesmente ler a Bíblia e decretar a palavra com autoridade, entre conhecer um texto teoricamente e ativar seu poder espiritual oculto, entre repetir palavras bonitas por tradição e liberar autoridade celestial sobre suas circunstâncias impossíveis. A diferença é a mesma que existe entre acender um fósforo e detonar dinamite, entre sussurrar e gritar, entre pedir e decretar, entre esperar e possuir. Quando você lê casualmente, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", está apenas lembrando de uma verdade teológica abstrata, uma promessa bonita que você espera que se cumpra algum dia no futuro, uma declaração que soa bem, mas que não parece funcionar na prática. Quando Catherine recitava estas mesmas palavras exatas à meia-noite, com aquela unção profética que poucos possuem, ela estava estabelecendo um pacto espiritual absolutamente inquebrantável com o Deus que possui tudo. Estava declarando uma realidade que deveria se manifestar no mundo natural em tempo recorde e de formas sobrenaturais. E sempre, sem uma única exceção, se manifestava. As pessoas que conviveram diariamente com ela contam histórias que parecem completamente ficção científica, mas eram realidade constante e documentada. Mesmo nos momentos mais impossíveis do ministério, quando enfrentava perseguições violentas de líderes religiosos invejosos e ataques coordenados da mídia, quando os jornais sensacionalistas a chamavam de charlatã e falsa profetisa, quando líderes denominacionais
tentavam sistematicamente destruir sua reputação. O dinheiro para sustentar a obra sempre chegava de formas completamente inexplicáveis. Doações milionárias que apareciam misteriosamente na porta do ministério. Ofertas massivas de pessoas que nunca tinham ouvido falar dela pessoalmente. Oportunidades financeiras extraordinárias que surgiam literalmente do nada. Como se o próprio céu conspirasse ativamente a favor dela. Cartas chegavam pelo correio com cheques generosos de pessoas que diziam ter sonhado especificamente com ela e recebido instruções divinas para enviar dinheiro. Empresários ricos ofereciam parcerias lucrativas, sem ela ter procurado. Contratos milionários apareciam milagrosamente em momentos onde tudo parecia humanamente perdido. Heranças inesperadas chegavam de pessoas que ela nem conhecia pessoalmente. Investimentos que ela nem sabia que existiam se multiplicavam sobrenaturalmente. Dívidas impossíveis eram canceladas por credores que mudavam de ideia da noite para o dia. Isso não era sorte, estatística. Não era coincidência cósmica. Não era apenas carisma pessoal dela. Não era manipulação emocional de seguidores. Era o resultado direto e documentado de uma prática espiritual específica que ela mantinha disciplinadamente há décadas, independente das circunstâncias externas que enfrentava. Uma disciplina sobrenatural que poucos conheciam, mas que produzia resultados financeiros que literalmente todos viam e testemunhavam. Mas aqui está a revelação que ela descobriu e que mudará sua compreensão para sempre. Não é apenas o que você fala que importa. É quando você fala. Não é apenas o salmo que você recita. É o horário específico em que você o recita. Não é apenas a fé que você tem. É o momento exato em que você a libera no reino espiritual. Timing é tudo no reino de Deus. Kairos versus Cronos. O tempo de Deus versus o tempo do homem. A meia-noite carrega uma autoridade espiritual única e poderosa, que poucos pastores modernos ensinam, porque poucos descobriram. É quando os principados das trevas estão mais ativos e organizados, tentando desesperadamente roubar, matar e destruir tudo o que Deus planejou para sua vida financeira. Mas é também exatamente quando sua voz de fé ecoa infinitamente mais forte nos lugares celestiais, cortando através de toda a resistência espiritual como uma espada afiada. É como se, à meia-noite, você tivesse acesso VIP exclusivo ao trono de Deus, sem toda a interferência espiritual massiva que existe durante o dia. Suas palavras sobem como incenso puríssimo, sem mistura, direto ao coração do Pai, que ama você infinitamente mais do que você consegue compreender. É o horário onde demônios tremem literalmente quando você abre a boca com autoridade, onde anjos são imediatamente mobilizados para cumprir seus decretos específicos, onde o impossível se torna não apenas possível, mas completamente inevitável. Catherine entendeu com clareza profética que existe uma guerra espiritual real e documentada acontecendo especificamente sobre suas finanças. Não é apenas falta de oportunidade no mercado. Não é apenas crise econômica nacional. Não é apenas má administração pessoal do dinheiro. Existe um bloqueio deliberado e estratégico no mundo invisível que impede sistematicamente sua prosperidade de se manifestar. Existe uma conspiração coordenada do inferno para manter você na escassez. Porque eles sabem perfeitamente que quando você prospera financeiramente, o reino de Deus se expande dramaticamente na terra. Demônios têm pavor de cristãos prósperos, porque cristãos prósperos constroem igrejas, sustentam missionários, alimentam famintos, resgatam viciados, transformam cidades inteiras. Por isso eles lutam com unhas e dentes para manter você quebrado. Por isso, existe resistência sobrenatural à sua prosperidade. Por isso parece que existe uma maldição sobre sua vida financeira. E a única forma de quebrar definitivamente esse bloqueio não é com mais esforço humano desesperado. Não é com mais trabalho até se matar. Não é com mais sacrifício pessoal até não sobrar nada.
A única forma de quebrar esse bloqueio maldito é atacá-lo espiritualmente no horário certo, com as palavras certas, na autoridade certa, seguindo exatamente o protocolo que o próprio céu estabeleceu e que poucos descobriram. Por isso, ela acordava religiosamente à meia-noite há décadas. Por isso, ela recitava o Salmo 23 de forma específica e detalhada. Por isso, o dinheiro fluía sobrenaturalmente em sua vida, mesmo quando tudo ao redor gritava impossibilidade absoluta. Ela havia descoberto o código espiritual da prosperidade, o protocolo celestial que ativa a abundância de Deus na dimensão física, o segredo que os ricos espirituais conhecem e aplicam, mas que raramente compartilham abertamente. E hoje, neste momento específico da sua vida, eu sinto profundamente que o Espírito Santo quer ensinar você a fazer exatamente o mesmo. Mas antes de revelar exatamente como ela fazia isso, palavra por palavra, passo a passo, cada detalhe microscópico que faz a diferença entre uma oração comum e um decreto que move montanhas financeiras, preciso que você entenda uma verdade que vai mexer profundamente com suas estruturas religiosas tradicionais. Respire fundo. Abra sua mente. Solte suas resistências. O que estou prestes a dizer pode chocar você. Deus não tem problema algum com você ter dinheiro. Zero problema. Nenhuma restrição. Nenhuma limitação. Nenhuma teologia complicada sobre isso. O problema não é Deus. O problema é você. Você tem medo de pedir dinheiro a Deus. Medo de receber abundância. Medo de prosperar financeiramente. Medo de que sua abundância ofenda pessoas pobres ao redor. Medo de que Deus te cobre algo impossível em troca. Você foi sistematicamente ensinado desde criança que pobreza é virtude cristã obrigatória, que querer prosperidade é mundanismo perigoso, que cristão verdadeiro deve ser humilde e viver sempre com pouco, que pedir dinheiro a Deus é falta de espiritualidade genuína. Mas isso é uma mentira teológica gigantesca e destrutiva. Uma distorção diabólica das Escrituras. Uma tradição religiosa inventada por homens que mantém você debaixo de escassez espiritual completamente desnecessária. Kathryn Kuhlman vivia em abundância financeira completa, porque entendia uma verdade revolucionária que poucos pregadores têm coragem de ensinar publicamente. Deus criou a prosperidade como uma ferramenta estratégica para expandir seu reino na Terra. Não como um fim egoísta em si mesmo, mas como um meio poderoso para cumprir propósitos eternos. Como você vai sustentar orfanatos se não tem dinheiro? Como vai apoiar missionários se vive sempre apertado? Como vai ser generoso com necessitados se não tem do que dar? Como vai impactar sua cidade se mal consegue pagar suas próprias contas básicas? A prosperidade bíblica verdadeira não é sobre luxo pessoal egoísta. Não é sobre ostentação vazia. Não é sobre acumular riquezas para satisfazer vaidades carnais. É sobre capacidade de impacto eterno. É sobre ter recursos suficientes para fazer diferença real no mundo. É sobre não precisar pedir ajuda constantemente, mas poder oferecê-la generosamente. É sobre ser canal de bênção consistente, não poço de necessidade permanente. E isso só acontece quando você quebra de uma vez por todas o bloqueio espiritual maldito que existe sobre suas finanças há possivelmente gerações. Quando você para definitivamente de aceitar a escassez como normal e começa a decretar abundância como direito espiritual adquirido pelo sangue de Jesus. Kathryn fazia isso religiosamente toda noite, há décadas. E agora chegou sua vez de aprender exatamente como fazer. Prepare-se. Respire fundo. O que vem agora vai mudar sua vida financeira para sempre. O Salmo 23 à meia-noite não é apenas uma oração bonita e reconfortante. Não é apenas um momento devocional tradicional. Não é apenas uma prática espiritual comum. É uma declaração de guerra espiritual absoluta contra todo o principado de pobreza que atua sobre sua vida há gerações. É um decreto profético que estabelece a prosperidade de Deus como sua nova realidade inquestionável.
É um protocolo celestial específico que ativa leis espirituais de abundância que poucos descobriram. Mas aqui está o que Catherine descobriu e que ninguém mais ensina. Existe uma forma específica, detalhada, precisa de recitar este salmo que multiplica seu poder sobrenatural exponencialmente. Não é apenas falar as palavras, é decretar com autoridade delegada. Não é apenas ler o texto, é ativar uma realidade espiritual. Não é apenas repetir de memória, é firmar um pacto com o Deus da prosperidade. E agora, vou revelar exatamente como Kathryn Kuhlman fazia, palavra por palavra. Primeiro, você precisa entender que Kathryn nunca improvisava. Existia um protocolo específico que ela seguia religiosamente, sem mudar um único detalhe. Ela acordava naturalmente alguns minutos antes da meia-noite. Nunca usava despertador. Seu espírito estava tão conectado com esse horário que seu corpo acordava automaticamente. Isso acontece quando você mantém uma disciplina espiritual por décadas. Ela se ajoelhava ao lado da cama. Não importava onde estivesse. Hotel, casa de amigos, seu próprio quarto. Sempre de joelhos, nunca sentada, nunca deitada. A posição do corpo importa no reino espiritual. Ela olhava para cima, para o céu, não para baixo. Mantinha os olhos abertos, não fechados. Falava em voz audível, não apenas em pensamento. Cada detalhe tinha um propósito espiritual. E então, ela começava. Mas não começava direto com o salmo. Começava com uma declaração específica que abria os céus sobre sua vida. Ela dizia exatamente assim: Pai Celestial, eu venho diante do teu trono nesta meia-noite sagrada, em nome de Jesus, com a autoridade concedida pelo seu sangue, para decretar tua abundância sobre minha vida. Que os céus se abram agora e tua provisão se manifeste. Só depois dessa declaração inicial, ela começava o Salmo 23. Mas não como você conhece. Ela recitava fazendo pausas específicas, dando ênfase em palavras determinadas, repetindo frases que carregavam um poder especial. O Senhor é meu pastor. Ela pausava aqui, respirava fundo e repetia com ênfase: O Senhor é meu pastor, não a economia, não o governo, não meu chefe, não as circunstâncias. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Outra pausa. E ela decretava: Nada me faltará. Nem dinheiro, nem oportunidade, nem provisão, nem abundância. Nada me faltará porque o Senhor é meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Ela interpretava isso como abundância financeira. Ele me faz descansar na abundância, na prosperidade, na provisão sobrenatural que Ele preparou para mim. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ela entendia como fluxo de dinheiro. Ele guia meu dinheiro para fluir mansamente, constantemente, abundantemente em minha vida. Refrigera a minha alma. Ele restaura minha confiança na sua provisão. Ele cura minha mentalidade de escassez. Ele transforma minha alma para receber abundância. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me guia pelos caminhos corretos para prosperar, por métodos justos, honestos, abençoados, por amor do seu nome, não pelos meus méritos. E aqui vinha a parte mais poderosa. O versículo que Kathryn usava como decreto direto contra a escassez. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ela declarava. Ainda que eu passe pelo vale da escassez, da falta, da dificuldade financeira, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua prosperidade me acompanha. Tua vara e teu cajado me consolam. Tua autoridade e teu poder me protegem de toda maldição financeira, de toda escassez, de todo bloqueio, a minha prosperidade. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aqui Kathryn fazia algo revolucionário. Ela personalizava completamente. Tu preparas abundância financeira para mim, diante de todos que duvidaram.
de todos que disseram que eu não conseguiria, de todos os demônios que tentaram me manter na pobreza. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tu me unges com prosperidade, meu cálice financeiro transborda. Minha vida transborda de abundância. Meus recursos transbordam para abençoar outros. E o versículo final que ela repetia 3 vezes seguidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente a prosperidade e a abundância me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente o dinheiro virá atrás de mim. Certamente as oportunidades me perseguirão. E habitarei na casa do Senhor para sempre. E habitarei na abundância do Senhor para sempre. Esta é minha herança. Este é meu direito. Esta é minha realidade, estabelecida nos céus. Mas Catherine não parava aí. Após recitar o salmo completo dessa forma específica, ela fazia algo que poucos sabem. Ela repetia 7 vezes uma declaração que selava tudo. Em nome de Jesus, eu decreto que a abundância financeira é minha herança. Eu rejeito toda escassez. Eu recebo toda prosperidade. Está feito. Está estabelecido. Está manifestado. Amém. 7 vezes. Sempre 7 vezes. Esse número representa perfeição e completude no reino espiritual. E então, ela terminava agradecendo especificamente. Pai, eu te agradeço porque esta oração não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. O dinheiro vem. A abundância se manifesta. As portas se abrem. Em nome de Jesus. Amém. Toda essa sequência durava exatamente 15 minutos. Nunca menos. Nunca mais. Catherine cronometrava porque sabia que a consistência fortalece o poder espiritual. E depois disso, ela voltava para amar a cama e dormia em paz absoluta, sabendo que havia ativado forças espirituais que trabalhariam a seu favor durante o sono. Agora você precisa entender algo crucial. Não é mágica. Não é fórmula automática. Não é garantia de que você vai acordar milionário no dia seguinte. É uma prática de fé que alinha seu espírito com as leis da prosperidade de Deus. É um exercício de autoridade espiritual que quebra bloqueios invisíveis. É um protocolo que ativa a abundância que já é sua por direito espiritual. Mas você precisa fazer com fé genuína. Precisa acreditar que Deus quer prosperar você. Precisa entender que a abundância não é pecado, é ferramenta para o reino. E precisa ser consistente. Catherine fez isso por 40 anos. Não 40 dias. Não 40 semanas. 40 anos. É isso que separa os que experimentam um breakthrough financeiro dos que apenas sonham com ele. Consistência, disciplina, fé aplicada dia após dia, noite após noite. Mas aqui está uma promessa que posso fazer, baseado no que vi na vida de Catherine e na minha própria experiência. Se você fizer isso exatamente como ensinei, com fé, com consistência, com expectativa, sua vida financeira vai mudar. Pode não ser imediato, pode não ser da forma que você espera, mas vai mudar, porque você estará aplicando um princípio espiritual que funciona independente das circunstâncias externas. Você vai começar a notar sinais, oportunidades aparecendo, dinheiro chegando de formas inesperadas, dívidas sendo canceladas, promoções surgindo, negócios prosperando. Porque quando você alinha seu espírito com a abundância de Deus, no horário que o céu escolheu, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Catherine sabia disso. Por isso nunca perdeu uma noite em 40 anos. Por isso morreu próspera, deixando um legado financeiro que sustenta obras até hoje. E agora você conhece o segredo dela, o segredo de Cat. A pergunta que fica é: você vai pôr em prática? Vai se levantar à meia-noite de hoje? Vai seguir exatamente o que foi ensinado? Vai confiar que Deus deseja te prosperar tanto quanto prosperou Cat? Ou vai continuar se lamentando da falta de dinheiro, sem fazer nada para mudar sua realidade espiritualmente? A decisão é sua. O segredo foi compartilhado.
A responsabilidade agora é toda sua. Que Deus abençoe sua vida financeira de forma extraordinária. Que a abundância se manifeste sobre você. Que você se torne um instrumento de bênçãos para muitas pessoas. E que você jamais aceite a escassez como seu destino. Comece hoje à meia-noite. Sua nova vida financeira começa agora. Em nome de Jesus. Amém.